Fala, boa noite, tudo bem? Um prazer falar com você. A gente viu sua pesquisa, achou fantástico. Eu trabalho aqui num jornal e numa livraria aqui de João Pessoa, que é a Empresa Paraibana de Comunicação, que é a imprensa oficial do Estado. E com o Nélida a gente fez o canal. Eu sou formado em Ciências Sociais e trabalho com memória e narrativa biográfica, que aí eu me encantei com o teu trabalho, achei muito bacana. E queria começar falando um pouco da tua história. Eu vim que começou na sua casa, tinha muita cultura, muita literatura. Como é que foi essa infância, cheia de cultura e literatura, até o curso de letras, que, se eu não me engano, você começa em 2003, ingressa no curso de letras em 2003. Como é que foi essa trajetória até a universidade? Como é que a literatura andou te perseguindo aí nessa fase? Fala um pouco de tu. Eu sou Carla, moro aqui em Fortaleza, nasci aqui. E eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de escrever, gostei muito de poesia. Tinha aquelas agendas, diário, fazia aquelas anotações e copiava música, copiava trechos de poemas. Sempre gostei muito. E a UFC é a Universidade Federal do Ceará, que na época que eu fiz vestibular, existiam assim três universidades que tinham mais destaque, que eram a UFC, a UES e a Unifor. E eu tinha muita vontade de estudar na UFC, então fiz alguns vestibulares até conseguir ingressar. Eu costumo dizer que eu sofri um encantamento no primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula Oh, de que legal. literatura, teoria da literatura. E o meu professor era Eduardo Luiz. E então ele falou com a gente que quando a gente fosse, isso era o primeiro dia da graduação. E ele falou com a gente que quando nós fôssemos fazer mestrado, era interessante estudar os autores cearenses, conhecer os autores cearenses. Mas eu nem fazia Que ideia bacana. assim de que eu tinha planos de fazer mestrado, eu estava iniciando a graduação, não tinha muita noção como é que ia ser. Né? Mas a partir daquele dia, essa expressão literatura cearense não saiu mais da minha cabeça. Né? Eu comecei a pesquisar. No início, o que fosse, né? Eu já conhecia o Zé de Alencar, já conhecia Raquel de Queiroz, mas o autor que fosse, a obra que fosse, me Aham. interessava. E aí, durante o curso, Passou na sua frente. isso. Durante o curso, e aí eu fui conhecendo vários, e teve um dia que eu, pesquisando, identifiquei o dia 19 de novembro como o Dia da Literatura Cearense. Esse dia foi escolhido, lei nesse dia, institui mesmo oficialmente, em homenagem a Raquel de Queiroz, que nasceu nesse dia. E eu organizei um evento, entrei em contato com a coordenadora do curso, e falei que a gente tinha que comemorar, tinha que festejar, aquele dia era muito importante. Ela me deu todo o apoio, né? Pediu que eu fizesse o projeto, fiz. E ela me deu uma sugestão de fazer uma exposição fotográfica com capas de livros, com fotos de autores, escritores cearenses, para que as pessoas pudessem conhecer melhor. Porque na UFC não tem essa disciplina obrigatória de literatura cearense. Né? Na UES ainda tinha, mas lá não era opcional. Foi quando eu comecei a pesquisar e eu percebi que não tinham mulheres, nomes de mulheres nos livros de literatura. E aí aquilo ali me deixou assim uma reflexão profunda mesmo, né, para saber o que tinha acontecido. Eu fiquei tão decepcionada em não encontrar os nomes de mulheres, só nomes de homens, que a exposição acabou nem acontecendo, a exposição fotográfica. Mas foi o início de tudo ali. Mas aí é um Ali fenômeno, mesmo. mas é um fenômeno que acontece eu acho que em todos os estados acontece esse apagamento, né? Oi? Acontece no Voltou. mundo todo. Depois que eu comecei a participar de congressos, de eventos, aconteceu no mundo todo. Hoje eu sei Verdade. que é o memoricídio, que é a morte da memória. Né? Então, Você naquele fala momento mesmo ali nas desse pesquisas, eu decidi fazer um, um dicionário que tivesse o maior número de mulheres. Né? da tua. Pronto, aí você estava falando do memoricídio, que é um fenômeno corriqueiro em todo o mundo, né? Infelizmente.
Isso. Quando eu vi que não tinha o nome das mulheres, decidi fazer esse dicionário, eu comecei a participar de congressos, de eventos. E foi um congresso em Alagoas, em, há uns 5 anos, há uns 8 anos atrás, que a palestra era da Constância Lima Duarte, que é uma das pesquisadoras em literatura de autoria feminina, e ela disse, na fala dela, que o que tinha acontecido era o memoricídio, a morte da memória. Isso em todo o mundo aconteceu. Então, na década de 80 é que várias pesquisadoras, professoras começam a fazer esse movimento aqui no Brasil de resgate de escritoras do século XIX. Ah, interessante. E aí você faz o seu livro, Escritoras e Mulheres, século XIX, não é isso? É, você inclui também mulheres que não tinham livros publicados. Como foi essa descoberta? Eram poetas que não publicavam, escritoras que não apenas discursavam ou eram de movimentos sociais? Como foi escolher essas mulheres não escritoras? Isso. Elas começaram a aparecer, se revelar. Hoje eu digo que elas se revelam para mim. Então, eu comecei a pesquisar em bibliotecas. Ainda não tinha a biblioteca digital da Biblioteca Nacional, ainda não tinha a hemeroteca nessa época, né? Em Uhum. 2003, 2006. E em 2006 eu fui até a Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, começar a fazer algumas pesquisas. Eu cheguei 2 vezes lá. E aqui no Ceará, tudo que é biblioteca, eu comecei a correr atrás, pelo interior, aqui na capital, nas universidades, e comecei a recolher informações, adquirir livros, pesquisar em sebos, comprar em sebos, sebos online, e eu comecei a encontrar essas mulheres. Né? Quando eu fui fazendo o livro demorou 16 anos para Eita. concluir essa pesquisa. E tem 71 mulheres, né? E o nome é Dicionário Bibliográfico de Escritoras e Ilustres Cearenses. E aí vou te responder a sua pergunta. Quando eu já estava quase finalizando, eu fui à Casa de Juvenal Galeno, que é uma instituição cultural aqui em Fortaleza. E Juvenal Galeno teve 2 filhas que foram escritoras, Henriqueta Galeno e Júlia Galeno. E eu lá conversando com uma das associadas que tem a ala feminina da Casa Juvenal Galeno, né? E ela me disse, mostrei o meu trabalho, pedi para ela fazer um prefácio, e ela me perguntou: Você não vai falar da Maria Tomásia? Eu não vi Maria Tomásia no seu livro. E eu disse: Mas Maria Tomásia escreveu? E ela falou: Maria Tomásia não escreveu, mas Maria Tomásia foi a primeira mulher a discursar em praça pública. Ela foi uma das lideranças dos movimentos abolicionistas que congregaram mulheres. Nós tivemos aqui muitas agremiações femininas de mulheres abolicionistas. E Maravilha. aí me fez essa reflexão, né? Então, ela não escreveu, não publicou textos escritos, mas ela discursou em praça pública. Ela fez literatura. Então, por isso que eu coloquei ilustres, e nessas ilustres estão mulheres que participaram, discursaram, participaram de agremiações, movimentos sociais, e que eu não encontrei textos dela, porque muitas mulheres, eu encontrava perfis biográficos, e no perfil dizia, ela tem, prepara um livro de poesias, por exemplo. O mais recente, que saiu esse mês, esse aqui, Regresso, de Maria Facó, é Ah, uma escritora, ela nasceu em Iberibe, passou grande parte da vida em Anacoiaba, eu consegui encontrar uma obra que falava dela, e nessa obra dizia, tem prepara um livro, mas em todas as pesquisas que eu fiz, não deixou nenhum livro publicado. E aí você começa a encontrar um texto aqui, outro acolá, mas nem todas você consegue encontrar os textos, né? Então, por isso que são ilustres, eu coloquei, né? Se tá. elas não deixaram algum texto publicado, algum livro, ou alguma crônica, algum conto, mas elas tiveram uma participação no movimento literário feminino. Uhum. Ah, que legal. E como é que foi como foi as surpresas que você achou nessas pesquisas? Como essa que você foi na casa do Galeno, e descobriu que tem muita gente importante, muita mulher importante,
que não escreveu, mas estava na luta social, estava fazendo discurso em praça pública. Qual foi as surpresas que você achou nessas pesquisas na Biblioteca Nacional? O que é que você encontrou que você Certo. achou assim, poxa, que coisa maravilhosa, não imaginaria nunca isso. Aí, continuando ainda as ilustres, eu lembrei que da Elvira Pinho, que a Elvira Pinho sempre estava com a Maria Tomás. E aí eu, conversando com um colega pesquisador, olha, eu vou colocar a Elvira Pinho no livro. Não, a Elvira Pinho não foi escritora. A Elvira Pinho, ela foi professora de música, foi musicista, e ela preparava material, né, para os seus alunos. E participou também do movimento abolicionista. Então, nesse sentido ainda, ilustre, para complementar a sua pergunta. Surpresas, não é? Então, uma das mulheres que me fizeram ter essa iniciativa de ir em busca delas. O nome dela é Ana Nogueira Batista, essa mulher. Qual foi a surpresa? Aqui no Ceará teve um movimento padaria espiritual, no final do século XIX. Eles eram muito irreverentes, até tem muitas pessoas que defendem que eles antecederam em muito a Semana de Arte Moderna, porque eles eram totalmente diferentes de tudo que existia, eram muito irreverentes. Cada um tinha um codinome, eles tinham um estatuto e produziam pão, que era o jornal, né, o pão da padaria espiritual, e eles se encontravam no café Java e tinham várias reuniões na casa deles. E nesse jornal, o Pão, eu encontrei dois poemas de uma mulher, justamente é a Ana Nogueira Batista, né? E me fez assim pensar, né? Eles eram uma agremiação que se diziam no seu estatuto, agremiação de rapazes de letras e artes. E o que é que um poema de Ana Nogueira, uma mulher, faz no jornal deles? Então comecei a ir em busca dessa mulher, quem era Ana Nogueira. Então ela foi uma surpresa para mim. E aqui sempre teve assim pesquisas, estudos sobre a padaria espiritual, mas nunca ninguém falou de Ana Nogueira Batista. E eu defendo muito a participação feminina na padaria espiritual, Ana Nogueira Batista. E, inclusive, um amigo meu, muito próximo de nós, sempre também contesta assim, na padaria não existiu mulher, Carla. Padaria foi uma agremiação de homens, de rapazes. Sim, mas no jornal Pão tem dois poemas dela. E aí, por muito tempo, procuraram as atas da padaria. Então, um dia, um pesquisador, o Sanzio, encontrou as atas da padaria. E lá nas atas tem dizendo: houve hoje uma fornada e reuniram-se os padeiros Rodolfo Teófilo, Sabino Batista e Ana Nogueira. Então, o nome dela é muito citado nas atas. Na imprensa da época, também, tudo se publicava na imprensa. Houve uma fornada, hoje estavam lá, Ana Nogueira Batista leu o poema. Então, o meu amigo, ele diz muito assim, não, ela estava lá porque era esposa. Disse, mas ela era escritora antes de participar das reuniões da padaria, antes de se casar com o Sabino, de uma outra agremiação do clube literário. Então, ela já era escritora, já era poeta, né? E não era só porque era casada. Então, os outros também eram casados e as esposas não estavam lá, mas ela estava lá. Tem É esses embates assim. uma tentativa de diminuir a Ana, né? Coisa. É porque ela era esposa, não podia estar fazendo poema, podia ser uma escritora presente, né? E se você pesquisar depois, Ana Nogueira Batista foi uma referência em estudos da tradução, porque essas mulheres, elas todas falavam francês, falavam vários idiomas e tinham esse nível alto de intelectualidade, tá certo? Além de escrever, elas realmente estudavam muito mesmo. Eram intelectuais da época. Que maravilha. Isso. E como é que você vê o cenário da mulher hoje aí no Ceará? Como é que tá as escritoras? Aqui na Paraíba a gente tem um cenário muito efervescente, com muitas escritoras bacanas. Como é que tá aí o Ceará com as... Olha, no ano passado eu fui para um congresso aí na Universidade Federal. Esse ano eu vou de novo e é um congresso sobre literatura de autoria feminina. Vou participar de um GT que é resgate, sim, porque existem muitas pessoas que condenam essa palavra resgate. Não entendo por quê. Porque se são mulheres invisibilizadas, silenciadas, não estão lá nos livros de literatura. Semana passada mesmo eu participei de um evento, de um congresso de literatura de autoria feminina, estava acontecendo em Madrid,
E uma pesquisadora do Rio Grande do Sul, ela falando, olha, eu olhei, fiz um estudo nas antologias, nos livros, e os nomes dos homens sempre eram mais citados, eram mais recorrentes. Você encontrava 100 nomes de homens e tinha 5 nomes de mulheres. Então, esse trabalho eu também fiz, esse trabalho, e também constatei isso. Hoje, há muitas escritoras, muitos movimentos, né? O Mulherio das Letras, que tem vários estados, aqui em Fortaleza também tem. Então, sempre há um encontro, ou se reúne para lançar uma antologia. Então, hoje é muito forte, hoje é muito presente essa participação feminina na literatura. Que maravilha. Você vem para cá, para Paraíba. Isso, em novembro. Ah, legal. Vamos marcar para a gente se encontrar pessoalmente. Vamos lá nesse congresso para te encontrar. E eu queria falar de uma. Eu não sabia. Eu comprei, você falou na entrevista, aí eu, pô, que coisa, ela é cearense. A Rainha do Ignodo. Eu comprei uma edição no Catarse há uns anos atrás. Eu não sabia que ela era cearense. Emília Freitas, né? Isso, Emília Eu Freire. não sabia que ela era cearense. E o livro eu achei de uma modernidade para a época incrível. Ficção científica, horror cósmico, assim, uma coisa muito interessante. Fala um pouquinho desse livro. Eu acho que eu recomendo a todo mundo esse livro, porque é um livraço. E se você pensar a época que foi escrita, ele se torna muito mais importante sabendo que ele foi escrito no século XIX. Me explica um pouquinho desse livro e da Emília Freitas. Olha só, no século XIX, só 3 mulheres aqui no Ceará lançaram livros. Emília Freitas, com a Rainha do Guinoto. Ela lançou 2 livros, Emília Freitas. Ela lançou Canções do Lar, em 1891, e Rainha do Nossa, Guinoto, em 1899. Além de Emília Freitas, Francisca Clotilde, coleção de contos e noções de aritmética também, e Serafina Rosa Pontes, livro da alma. Então, só essas 3 mulheres que publicaram o livro no século XIX. No mestrado, eu estudei a Francisca Clotilde e a Ana Nogueira, e agora no doutorado, eu estou estudando a Emília Freitas e a Ana Facon. Então, a Emília Freitas nasceu em 1855, Jaguaruana, na época era distrito de Aracati, hoje já são independentes, né? Há muito tempo são independentes, na verdade. Então, ela foi conhecida, muitas pessoas defendem ainda hoje, que foi a primeira mulher a publicar um livro de romance fantástico, tá certo? No Brasil. Muitas pessoas contestam isso hoje, inclusive o nosso amigo também. Por quê? Quem segue Todorov vai defender que é fantástico, mas quem não segue mais Todorov, que já é, adotou outros teóricos que falam sobre o fantástico, não vai reconhecer como fantástico. Pode reconhecer como um outro tipo de gênero. Mas eu ainda consigo considerar como sendo um romance fantástico mesmo. Ela, ela fundou o primeiro centro espírita aqui em Maranguape. E o primeiro jornal espiritista, que é Luz e Fé. Então, hoje, eu já vi vários trabalhos falando sobre a Rainha do Ignoto que identificam várias passagens espíritas nessa obra dela. Né? Então, eu acho muito interessante essa obra, porque ali é uma congregação de mulheres que protegem as mulheres, que defendem, que vão ajudar as mulheres que estão sofrendo violência. Então, eu acho uma obra muito importante, né? Como você falou, ainda no século XIX, escrita no século XIX. Tem pessoas que fazem o percurso da obra, já muitas pessoas, muitas mesmo. No ano passado, Emília Freitas estaria comemorando 180 anos. Então, teve muitas comemorações, muitos eventos. Inclusive, participei de um filme também sobre a Emília Freitas. que da hora. Ainda não saiu, ainda vai ser lançado. Então, mas no doutorado eu pesquiso as poesias dela. Por quê? Porque eu identifico as escritoras silenciadas, invisibilizadas, século XIX. Fiz o dicionário, identifiquei, fiz o dicionário. E agora eu estou resgatando a obra delas. Então, no mestrado, eu fiz essa composição
com os poemas da Frances Clotilde. Ela não deixou nenhum livro de poemas publicado, então eu fiz uma pesquisa, investiguei tudo que era jornal da época, e encontrei publicações da Frances Clotilde em Portugal. Então, ela é uma das escritoras cearenses, ela e Alba Valdez publicaram em Portugal. Isso, E isso ainda no século XIX, publicado fora. isso, no século XIX, isso, exatamente. Então, mas no doutorado eu estudo as poesias, e aí eu fiz a reedição das poesias dela, Canções do Lar. Ainda. Então, eu encontro muito resquícios, assim, rastros do espiritismo mesmo nessa obra. Essa obra é uma obra muito emotiva, muito emocionada mesmo. Ela dedica aos familiares e no começo ela pede licença aos críticos, aos censores, pede para não ser julgada, mas na imprensa ela foi muito julgada. Muitas mulheres que escreveram no século XIX e início do século XX foram muito julgadas, seus textos eram reprovados, os críticos faziam críticas horríveis sobre a obra delas, né? E a obra é belíssima, os poemas são belíssimos. Era uma. Vamos lá. A gente parou, a senhora estava falando do seu acervo. Sim, sim. Se eu tinha muitos livros das Você conseguiu escritoras, muito material daquela época e como é que foi? isso. Então, eu estava te explicando que Canções do Lar, como é que eu consegui esse material, esse livro. Eu entrei em contato com a Constância, então a Constância, junto com a Zaide Musarte, na década de 80, começaram a fazer essas pesquisas e eu identifiquei um diálogo entre elas, né? A Zaide, vamos divulgar essas mulheres, vamos recuperar os textos delas, os livros delas. E a Constância diz assim, mas como, Zaide? E a Zaide, vamos publicar. E a Constância, mas nós não temos editora. E a Zaide, vamos criar uma. E criaram a editora Mulheres. E publicaram muitos livros, inclusive a terceira edição da Rainha Guinoto foi publicada por elas. Então, só que a Zaide faleceu e a família não quis continuar com o projeto. Né? Então, Uhum. a editora Mulheres não funcionou mais. Eu entrei em contato com a Constância para saber se ela tinha, de alguma forma, essa obra, Canções do Lar. Né? E ela disse que tinha, era um dos projetos delas publicarem esse livro de poemas da Emília Freitas. Então, ela me passou umas xerox que ela tinha desse material, e aí eu comecei a ler, estudar, foi quando eu me decidi realmente pesquisar as poesias da Emília Freitas no mestrado, e como no doutorado, e como era uma xerox, eu imaginei, uma xerox com o tempo ela vai se apagando, então, para recuperar essa obra e fazer com que a poesia da Emília Freitas tenha mais alcance, eu vou fazer essa publicação. Então, eu fiz no ano passado, em homenagem aos 180 anos que ela completaria no ano passado. Então, essa obra, Canções do Lar, eu consegui dessa forma. Então, outras obras da Ana Facó. Ana Facó também fiz uma reedição das poesias de Ana Facó. Então, fiz uma disciplina no mestrado de literatura cearense. E a professora tinha algumas obras que, quando ela fez o mestrado dela, o professor já tinha passado para ela. Então, os textos da Ana Facó eu consegui dessa forma. A professora Gildênia Moura me passou e eu fiz esse resgate. Estou falando assim, alguns exemplos de como eles chegam a Quando mim, chegam. porque Uhum. para adquirir não encontra em sebo virtual, ou sebo online, ou sebo mesmo aqui. Livraria não tem. São livros final do século XIX e início do século XX. Uhum. Por exemplo, esse da Frances Clotilde, que ela publicou, coleção de contos e noções de aritmética. Eu nunca vi, nunca tive contato com Uhum. eles. Esses dias eu estava vendo uma exposição Google Arts e tinha lá uma imagem, uma pessoa segurando um livro, coleção de contos. E eu até entrei em contato agora com a biblioteca aqui do Biblioteca Estadual, a BES, para saber no setor de obras raras se tinha essa obra, que como ela aparece numa divulgação da biblioteca, se por um acaso essa obra estaria por lá, porque sempre eu consulto
o acervo das bibliotecas, e essa obra não consta no acervo deles. Então, recentemente eu consegui uma obra da Ana Facó. Como é que foi? Me identifiquei que essa obra tinha sido arrematada num leilão, estava lá num lote. Isso foi em São Paulo. E aí entrei em contato com um bibliófilo, um livreiro de São Paulo, que eu pensei, para arrematar uma obra de uma escritora cearense, no mínimo tem que ser um cearense, né? Um Sim. apaixonado. E aí, por sorte, por coincidência, por investigação mesmo, cheguei até ele. E ele, como você descobriu, como é que você sabe que eu tinha arrematado? Olha, eu vou pela intuição, né? Como eu te falei, elas estão se revelando dessa forma. É um trabalho de investigação, de intuição, de mapeamento, de ir atrás em busca. Então, são poucas obras que eu tenho, mas as obras que estão chegando a mim, eu vou fazer a reedição de todas elas. Então, uma outra obra que eu consegui agora recentemente foi da Serafina Rosa Pontes, que é uma das 3 mulheres que publicaram no século XIX. Então, essa obra, Livro da Alma, uma obra que muito me interessa, uma obra que não tem nenhuma biblioteca. Então, eu faço questão de fazer essa edição e divulgar o texto delas, para que elas sejam conhecidas, lidas, Sim. estudadas. Então, tenham esse cuidado de enviar para as bibliotecas, Biblioteca Nacional, sempre que eu faço um trabalho, porque é uma referência, não dá para enviar para todas as bibliotecas, mas olha, eu tenho um cliente, um professor aí da universidade que compra tudo que eu publico, então Que maravilha. ele é um estudioso da literatura de autoria feminina das escritoras, pelo menos nordestinas, né? Como é que a gente faz para conseguir essas obras? Tem no seu canal, no Instagram? Como é que quem se interessar depois que vê nossa entrevista consegue essas obras que a senhora republica? Isso, muitas pessoas conseguem entrar em contato comigo através do Instagram, mas ou então do blog. Sempre me encontram na internet e aí eu faço Certo. esse envio. Eu tive uma felicidade imensa, há uns 3 meses atrás, uma pesquisadora, uma moça que estuda na Universidade da Califórnia, estuda escritoras nordestinas, e entrou em contato comigo para saber se poderia adquirir, e eu enviei para ela. Então, fico muito feliz porque, assim, as obras dessas mulheres que permaneceram por tanto tempo no anonimato estão ganhando o mundo, né? Verdade. Você Estou faz dando voz a elas. você faz um trabalho importantíssimo, né? Esse trabalho de resgate. Inclusive, você falou que muita gente não gosta dessa palavra resgate. Queria que tu comentasse um pouco por que não o resgate, ou por que não só o uso da palavra resgate. Porque é um trabalho que você faz aí, um trabalho maravilhoso de resgatar essas mulheres. Olha, para te responder, a gente teria que convidar essas pessoas que são contrárias, né? Porque para mim eu acho que tem total fundamento essa palavra, É, porque e elas é o que foram e é o que você faz, um resgate dessas mulheres. isso, elas foram silenciadas e não é só comigo, porque senão o GT que eu vou participar, a comunicação, é justamente esse título, resgate sim. Sim. É porque muitas pessoas contestam ainda, né? A gente vai conversar lá por quê. Porque o resgate, que é importantíssimo. Você tem noção, e aí partindo para uma pergunta mais subjetiva, do impacto desse apagamento, desse memoricídio na literatura, se não nordestina, mas cearense, de mulheres? Você acha que vai encontrar mulheres que você nunca ouviu falar, que o apagamento foi tão severo que não tem nem rastro delas? Você vai encontrar alguma coisa para frente durante as suas pesquisas futuras? Olha, como eu te falei, eu passei 16 anos fazendo esse estudo. Então, eu dizia para algumas pessoas: olha, estou fazendo um dicionário. E aí, quando eu encontrava com as pessoas, cadê o dicionário que você está falando, que você fala tanto, que você está fazendo, e esse dicionário não aparece? Eu disse: olha, é porque quando eu estou concluindo, achando que eu estou concluindo, aparece um livro, aparece um nome, aparece uma referência, mas você tem que concluir, você tem que agitar, porque senão esse trabalho nunca vai sair. E aí esse trabalho foi publicado em 2019. Tem muita gente que agora em 2026 é que está tendo
referência. Ele já está em referência em vários trabalhos universitários. Essa obra Resquício de Memórias já conta. Aham. Eu já encontrei várias outras mulheres, assim, umas 5 mulheres. Eu já encontrei outras que cearenses publicaram, mas que não permaneceram aqui no Ceará, que foram para o Rio, que foram para São Paulo, para outros locais. E com certeza, por exemplo, se eu tivesse a oportunidade de visitar cada município, visitar cada biblioteca, visitar, mesmo assim, muitas mulheres, por exemplo, a Emília Freitas, ela não deixou nenhum descendente, ela não teve filhos. Ela casou muito tarde, o esposo já tinha tido um casamento, já era viúvo, tinha um filho. Mas a Emília Freitas, ela não teve nenhum filho. Então, quando acontece isso, fica muito difícil de você encontrar algum descendente que tenha algum material. Dessas 71 mulheres, eu só consegui entrar em contato com umas 5 famílias, Nossa. netos, bisnetos, só umas 5 mesmo. E desses, apenas duas famílias puderam me atender esclarecer alguma dúvida, me fornecer algum material. Então, muitas mulheres não casaram, optaram por não casar, Sim. não tiveram filhos, não tiveram descendentes, então não tem nenhum registro de nada. Com certeza, muitas vão ficar aí na espera de serem descobertas por alguém. Essa moça, essa mais recente, Maria Facó, esse título Uhum. Regresso, é justamente um exemplo de uma escritora. Ela lamenta muito, ela fala, não participou de nenhuma agremiação, a grande parte da vida ficou no interior. Então, as que estavam aqui na capital, tinham mais facilidade, mais acesso. Né? A casa de Juvenal Sim. Galeno era uma casa aberta, até hoje funciona, então recebia muitos escritores, fazia muitos lançamentos, saraus, era bem mais fácil, né, de você circular, de você publicar nos jornais, no impresso, participar de alguma agremiação. Mas no caso dela, que ficou reclusa lá no interior, é muito mais difícil que os textos dela circulem, né? Para você ter uma ideia. Mesmo morando lá no interior, eu encontrei textos dela no Almanaque do Ceará. Então, os almanaques são obras de referência e que tem muitas informações. Sim. Então, em 1950, ela aparece no Almanac, que tinha uma circulação aqui em todo o estado. E mesmo assim, num livro que eu encontrei falando sobre ela, o escritor disse que perguntou a vários intelectuais, a vários literatas, a vários professores, pesquisadores, e nunca ninguém tinha ouvido sequer falar o nome dela. Que coisa. Então vai ter o volume 2 do seu dicionário. Muita gente perguntava se ia ter continuação, e as mulheres do século XX. E eu respondi: olha, se eu passei 16 anos para fazer as mulheres do século XIX, você tem uma ideia, uma dimensão desse trabalho. É muita pesquisa, você tem que dedicar muito tempo. Verdade. Eu falava assim: eu espero que outra pessoa faça, Que eu dê espero que continuidade. outra pesquisadora estude. Mas de 2019 para cá, 7 anos, ainda não apareceu nenhum outro estudo. E esse ano eu participei de várias feiras literárias. O que aconteceu? O Resquícios de Memória se esgotou, não tenho mais nenhum exemplar. E justamente agora, várias pessoas estão entrando em contato comigo para adquirir. Né? Então, Aham. estou assim, assim, numa dúvida mesmo. Né? E aí, faço a segunda edição dessas mulheres do século XIX, ou dou prosseguimento para as mulheres do século XX. São muitas, muitas, e que ninguém, nunca nem ouviu falar o nome delas. Talvez E é fazer uma obra revista e ampliada, né? isso. Ele só foi possível, o Resquício de Memórias, porque eu participei de um edital da Secretaria de Cultura do município, e fui contemplada e recebi o recurso e fiz esse trabalho, essa publicação, né? Porque esse volume ele tem quase 400 páginas, então ele requer um custo bem alto. É, Esses pequenininhos aqui é uma ediçãozinha de bolso. Eu estou são fazendo, lindos. Edições lindas. as pessoas falam.
E eu estou fazendo, estou mandando para várias bibliotecas e tem tido uma boa aceitação. Então, o custo deles é bem menor. Mas eu vou ter Verdade. que tomar uma decisão ainda esse ano. E eu sou muito apaixonada pelo século XIX. Que Talvez maravilha. as do 20 vão ficar para um outro momento. Uma próxima pesquisadora. Sim, sim. Mas publique, eu acho que o trabalho que a senhora faz é um trabalho importantíssimo para o Ceará e para o Nordeste, porque é um resgate de mulheres que reconstruíram a literatura de outra forma. Então, acho que é fantástico o seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. A gente vai divulgar as suas obras para ver se o pessoal daqui da Paraíba vem atrás também, porque e que se espelhe no seu trabalho, né? Porque o seu trabalho é incrível e que outros estados do Nordeste tenham essa preocupação em resgatar as mulheres que construíram a literatura, mesmo com tanta dificuldade. Pois é, quando caiu, eu fui pegar o meu Rainha do Ignoto, né? Que é uma dessas. Essa aqui é a Essa- sua? Não, a minha é outra. Eu vou te mandar a foto, que a minha não É está aqui na outra. minha biblioteca, mas eu vou te mandar a foto da minha. É uma outra edição. E o que é que eu fui buscar? Eu fui buscar saber se nessa reedição tinha, que eu te falei, é o subtítulo do O livro. romance, Não romance tem, psicológico. Não, eu não acho que a tem. minha também não tem romance Pois é, psicológico. mas na primeira edição tem. Então eu vou te mandar a foto para você ver, né? Porque aí a gente conversando e as pessoas vão, mas eu corri na minha e não vi esse romance psicológico. E aí a gente já Eu acho esclarece. que eu vou até procurar na minha outra biblioteca para ver se tem, mas eu acho que não tem esse título. Você tem a Certo. primeira edição? Não, a primeira edição só tem um exemplar aqui na BES, que é na Biblioteca Estadual do Ceará, e numa biblioteca, salvo engano, no Rio Grande do Sul. Eita, que edição difícil, hein? Que massa. Eu gosto muito desse livro, assim. Vou te mandar a foto da minha edição é bem bonitinha também. Certo. Aí deixa eu te falar uma outra curiosidade sobre a Emília Freitas, se você ficou interessado, né? Em um jornal aqui do Povo, um jornal local, uma pesquisadora fez uma reportagem, escreveu, acho que por volta dos anos 2000 por aí, e colocou uma foto, estampou uma foto. Tem um livro aqui também, que é a História do Espiritismo, do Luciano Klein. Traz uma foto também, atribuída a Emília Freitas. No meu livro, eu usei essa mesma foto. Por quê? Porque eu já tinha como referência essas duas fontes, o jornal local e a história do Espiritismo no Ceará. Quando foi agora, um ano atrás, mais ou menos, alguns pesquisadores começaram a questionar. Por quê? Essa foto original ela foi publicada numa revista A Estrela, revista que foi criada justamente pela filha da Francisca Clotilde, Bonita Sim. Clotilde. E lá diz assim: tem a foto e a legenda Emília Freitas, é uma grande colaboradora de Mossoró. Então, por esses pesquisadores, essas pessoas começaram a questionar. Emília Freitas nunca morou em Mossoró. Então, como é que a legenda traz Emília Freitas, correspondente de Mossoró? E aí descobriu-se que era uma homônima. É uma Eita. escritora, Emília Freitas, mas que não é a autora de Rainha do Ignoto. Então, se você encontrar uma foto na internet atribuída a ela, é dessa homônima. Não é Ah, da não é da autora de própria. Rainha do Ignoto. Isso, exatamente. Poxa, que interessante. Olha só essas pegadinhas das pesquisas, né? Você encontra uma foto e acha que é e não é. Que massa. Espero que as pessoas vejam nossa entrevista e vão atrás da Rainha do Gnudo, que eu acho que é um livro fantástico. Merece ser lido por todo mundo. Todas as outras obras dela, olha, a Frances Clotilde, ela publicou um romance, A Divorciada, em 1902. Então, muito ousado o título, né? Para Sim, aquela sim. época, Para né? aquela época Divórcio foi só sai em 70, né? Em 1902. é um título bem ousado para a época mesmo. E aí, o que aconteceu com Francisco Clotilde? O que é que você acha que a sociedade fez Ah, com Francisco Clotilde? repudiou totalmente, né? Como é que pode a divorciada? Eu imagino. É Isso triste, mesmo. é triste. É,
Carla, obrigado. Sim, eu só tenho a agradecer pela sua entrevista, foi muito bacana e parabenizar pelo seu trabalho de pesquisa, de resgate. Espero que as pessoas que assistirem nossa entrevista vão atrás dos livros e pleiteiem o resgate de outras mulheres que encontrarem e vamos ver se esse Nordeste traz essas mulheres à tona, porque é importante. Parabéns mesmo pelo seu trabalho e muito obrigado pela entrevista, foi muito bacana. Tá, obrigada a vocês também pelo convite. E parabéns pelo trabalho em divulgar a literatura. Ah, mas obrigado a você, valeu mesmo. Carla, muito obrigada por ter participado. Realmente, a sua pesquisa é muito importante mesmo para todos nós, não só para o Ceará, mas levando em consideração o Nordeste, né, e o Brasil, como história de mulheres que realmente foram silenciadas. E aqui na Paraíba também nós temos várias escritoras que foram resgatadas, né, que agora estão com a editora União, que é a editora aqui do estado. Ela traz esse resgate, né, Eduardo? Eles É, publicam livros de escritores ou escritoras, né, que na verdade que não foram publicados ou não foram referências na época. E é muito bom esse resgate, principalmente para nós mulheres, né? Podemos ver quanto de história está perdido aí, né? Por conta dessa rede de homens que não aceitavam essa inteligência, que somos nós mulheres. Pois é, a Universidade da Paraíba é uma das poucas que tem a linha de pesquisa dedicada ao estudo de escritoras. Inclusive, eu prestei seleção para ir na época da pandemia, mas não consegui ingressar. Mas admiro muito o trabalho de vocês. Ah, obrigada. Obrigada mesmo. Então tá. Um abraço, fique bem. Obrigada pelo seu tempo conosco. E até um dia. E a gente se vê aqui em João Pessoa, viu? Vai ter o congresso aqui. Eu tô sabendo que encontrei esse que vai ter na Federal. E eu tô propícia a participar desse evento. Tá ótimo. Então, nos encontraremos. Com certeza. Tchau, tchau. Obrigada, obrigado, Carla. tchau, Tchau. Carla. Tchau. Valeu. Tchau.